Boa noite, meus amigos. Escutai, Moisés! Ele fala pela vontade de Deus. Vede como tua mão é poderosa. TV Peixoto, a luz da verdade. E o vídeo desta vez será: quem foi o maior profeta de Deus? Clique no sininho e não esqueça, inscreva-se no meu canal. Vamos começar falando de Moisés, homem que serviu a Deus por muitos anos e por intermédio dele o povo foi liberto do cativeiro egípcio. Também recebeu de Deus os 10 mandamentos. E aqueles que não viverem segundo a lei morrerão pela lei. Moisés profetizou sobre a vinda de Jesus. Sem dúvida, Moisés foi um grande profeta e muitos conhecem as pragas que foram jogadas no Egito através dele. E a maior de suas proezas foi abrir o Mar Vermelho. Moisés falava com Deus constantemente. Seria ele o maior dos profetas? Samuel era filho de Eucana e Ana, da região de Efraim. Sua mãe fez um voto em que, se ela, que era estéril, desse à luz o primeiro filho, ela iria entregar a Deus para o servir todos os dias da sua vida. Ana teve um menino chamado Samuel e o entregou a Eli, o sacerdote. O menino cresceu e se tornou um grande profeta. Foi o último juiz e primeiro dos profetas após Moisés. Samuel foi quem ungiu Saul rei, mas esse era desobediente. Então Deus mandou Samuel ungir a Davi. Samuel, o vidente, era muito temido pelo povo e até pelos próprios reis, pois Deus estava com ele em tudo. Seria esse o maior dos profetas? Elias nasceu na cidade de Tisbe e foi elevado por Deus como um profeta para confrontar a idolatria em que vivia o povo de Israel, governado pelo rei Acabe e sua terrível esposa Jezabel. Os israelitas se afastaram de Deus e começaram a adorar Baal. Certo dia, Elias encontrou Acabe e falou: Viva o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E isso foi uma atitude de muita coragem, já sabendo que Acabe queria matá-lo. Depois disso, Deus pediu que Elias fosse para o riacho do Querite. Lá ele foi alimentado por corvos. Elias era tão poderoso no Senhor que ressuscitou o filho da viúva de Serepta, enfrentou 850 profetas sozinhos, 450 profetas de Baal e 400 de Azerá, onde o povo viu Deus mandar fogo do céu, mostrando que Elias era seu enviado na terra. Ele foi elevado ao céu vivo, na frente de Eliseu, seu servo, que ficou no seu lugar. Eliseu era filho de Safate e vivia em Abel-Meolá, no Vale do Jordão. Pertencia a uma família rica. Serviu a Elias durante algum tempo e antes deste ter ascendido aos céus, Eliseu pediu e recebeu a porção dobrada do espírito de Elias. É um dos profetas que mais tem milagres registrados na Bíblia e dentre eles previu as armadilhas do rei de Moabe, multiplicou o óleo da viúva, trouxe de volta à vida o filho da Sunamita, curou Naamã de lepra, fez um machado que havia caído no rio flutuar e após a sua morte, quando um cadáver foi jogado na sua sepultura, assim que tocou seus ossos, o morto voltou à vida. Seria ele o maior de todos os profetas? Isaías exerceu seu ministério no reino de Judá, tendo se casado com uma esposa conhecida como a profetisa, que foi mãe de 2 filhos. O capítulo 6 do livro informa sobre o chamado de Isaías para tornar-se profeta através de uma visão do trono de Deus no templo, acompanhado por serafins, em que um desses seres angelicais teria voado até ele trazendo brasas vivas do altar para purificar seus lábios, a fim de purificá-lo de seu pecado. Então, depois disso, Isaías ouve uma voz de Deus determinando que levasse ao povo sua mensagem. Focando em Jerusalém, a profecia de Isaías, em sua primeira metade, transmite mensagem de punição e juízo para os pecados de Israel, Judá e das nações vizinhas, tratando de alguns eventos ocorridos durante o reinado de Ezequias. A outra metade do livro, do capítulo 40 ao final, contém palavras de perdão, conforto e esperança. Isaías também fez profecia sobre Jesus e ele mesmo leu a profecia e disse que ela tinha se cumprido naquele dia. Com certeza Isaías foi um grande profeta, mas será que ele foi o maior?
Jeremias era pesquisador e historiador, além de profeta. A atividade profética de Jeremias se iniciou entre os anos 626 a.C., quando ele ainda era jovem. Jeremias achou que era muito moço para ser profeta, mas Deus disse, porém, que ia ajudá-lo. Jeremias disse aos israelitas para não fazerem coisas mais, que Deus ia castigá-los pela sua maldade, e eles apenas riram dele. Profetizou a invasão e destruição de Jerusalém pelos babilônicos, entre outras. Jeremias foi um grande profeta. E você, acha que ele era o maior entre eles? Daniel foi um jovem príncipe judeu levado como prisioneiro de guerra pelas tropas do Império Babilônico, em meio à rebelião para a independência de Judá. Através da sabedoria oriunda de Deus, ele interpretou os sonhos e visões do rei, tornando-se uma figura importante na corte de Babilônia. Também interpretou a escrita na parede do rei Belsazar e ainda se livrou da morte quando foi injustamente condenado à cova dos leões por não ter negado seu Deus. Ele teve visões apocalípticas que foram interpretadas como as 4 monarquias. Daniel era muito amado por Deus. Com certeza, ele poderia ser o maior dos profetas, mas saberemos isso no final do vídeo. João Batista, como é chamado pelos cristãos, era filho do sacerdote Zacarias e de Isabel, prima de Maria, da família de Araão. O nascimento de João Batista, assim como de Jesus, foi anunciado por um anjo, por isso tem muita relevância. Seu pai não acreditou no anjo e por isso ficou mudo até o nascimento do menino. E que seja chamado em Israel pelo nome de Zacarias. Não, porém será chamado João. Seu ministério de profeta começou às margens do Rio Jordão, onde ele começou a pregar o batismo do arrependimento. Muitos vinham para ser batizados, e João foi que batizou Jesus Cristo. Enfrentou Herodes no caso de adultério com Herodias, mulher de seu irmão, com muita coragem. Herodes! Esta mulher Herodias é a mulher de seu irmão Filipe, que está vivo em Itureia. Mande esta mulher de volta a seu irmão. Foi preso e degolado. E aí, tu achas que ele é o maior de todos os profetas? O apóstolo Paulo, antes chamado de Saulo, era perseguidor dos discípulos de Jesus, até que teve um encontro com Cristo e passou a servi-lo. Em suas epístolas, fez muitas profecias sobre como será a volta de Jesus e como nós encontraremos com ele. Foi o apóstolo que mais trabalhou na obra do Senhor, vindo a ressuscitar, curar e evangelizar muitos em suas viagens. Seria ele o maior de todos? Por último, vamos falar do discípulo João. Ele andou com Jesus, participou da vida do Senhor, viu os milagres. Depois da morte do mestre, ele foi perseguido e preso na ilha de Patmos, onde teve as revelações do Apocalipse pelo próprio Cristo, onde fala tudo o que iria acontecer no futuro. Ele foi levado em espírito e viu os acontecimentos proféticos e deixou isso escrito. E agora, será o apóstolo João o maior de todos os profetas? Vamos analisar à luz da Bíblia. João Batista foi o único profeta que teve seu nascimento anunciado pelo anjo Gabriel, o mesmo que anunciou a vinda de Jesus. E o anjo disse sobre ele: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Veja que ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, coisa que nenhum dos outros foram. Viveu no deserto comendo apenas mel e gafanhotos. Teve seu ensinamento feito pelo próprio Espírito de Deus. E para não ter mais dúvidas, eu deixo uma fala de Jesus sobre João Batista. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então a resposta é: o maior profeta de todos foi João Batista, isso dito pelo próprio Jesus Cristo. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Tô indo